Nemésio Serpa reside na freguesia da Ribeira Seca, na Ilha de São Jorge. Culto e apaixonado pela história da Ilha de São Jorge, partilhou connosco alguns apontamentos históricos sobre a Ilha do Dragão e sobre o padroeiro da freguesia da Ribeira Seca, São Tiago. Segundo ele, este ano, após ter sido retomado o Dia Maior da Freguesia, na data e dia do padroeiro, é necessário persistência para que esta semente cresça e se desenvolva. Santiago é conhecido por apóstolo peregrino. São Tiago é o apóstolo da Península. Há muitas controvérsias em como foi e como não foi a sua morte. Sabemos que é muito prestigiada a sua memória na Galiza, numa grande igreja que está em São Tiago de Compostela. Como chegou aos Açores, este nome de Santiago não é assim fácil de definir, porque dá a impressão que, mesmo na própria freguesia da Ribeira Seca, que nunca teve verdadeiramente o nome de Santiago, é a freguesia Ribeira Seca, a população era toda do norte do país e devia ser ou muito devota a Santiago, ou tinha alguma pessoa que trouxe o santinho que se chamava Tiago, ou porque era o santo que mais preparava para viver aqui em São Jorge, uma vez que a freguesia começou a ser povoada, não digo na sua semelhança da palavra, mas com estrutura própria na Vila do Topo, depois estendeu-se às velas, depois nós vemos a nossa costa de São Jorge, quem vai pelo mar sabe que isto não é tão bonito de definir como as partes de que nós acabámos de falar. Primeiro, a economia rural na zona do Topo, com os grandes povoadores, que foram os Guilherme da Silveira e os Vandarágares, que vieram do norte da Europa, da Flandres, como depois nas velas, porque a Baía das Velas era uma das melhores baías dos Açores. Lá as caravelas podiam varar, lá as caravelas podiam ser reparadas, lá as caravelas podiam ser pompeadas as suas velas e, portanto, tudo era possível. A nossa zona aqui, a costa é muito agreste, tem umas pequenas feijãs ao lado que dão uma impressão diferente, e depois cultivava-se mais, naquele tempo eram os cereais e os vinhos para abastecer as naus, pois os cereais eram produzidos em grande escala na zona oriental da ilha que abrangia desde São Tomé até à Ponta do Topo, e houve então no Conselho das Velas, antes dos sismos, na zona mesmo de Rosais, Beira, Santo Amaro, eram os verdadeiros celeiros. No entanto, em 1500 temos a certeza, é inaugurada a Igreja Matriz das Velas, em 1510 sabemos que é criada a Vila do Topo e em 1534 é a Vila da Careta. Isto porque é que se compreende que uma ilha com o comprimento que tem e porque é que se criaram assim é fácil de perceber. Nós éramos muito dispersos e, portanto, os interesses dos habitantes do Conselho das Velas não se reviam nos interesses da Calheta ou da zona oriental da ilha, que era o Topo. À medida que a ilha se ia povoando, a fidalguia do Topo, porque a fidalguia estava no Topo, apesar da ilha ser criada, os Noronhas eram pessoas nobres que tinham cadeira nas cortes do próprio país. Portanto, quando havia uma reunião de Estado, como fala-se hoje na televisão, a família Noronha da zona do Topo tinha cadeira e deslocava-se ao continente, à corte do rei, na monarquia antiga, monarquia constitucional, para discutirem os problemas inerentes ao próprio país e à própria região. Isso confirma-se, está tudo documentado e, no entanto, sabemos depois que as famílias daqui também se vão deslocando para Velas. A família Pereira da Cunha, que era uma família nobre, a primeira família que criou aqui a Filarmónica em 1754, em 1854, perdão, desculpe, e os três irmãos se formaram doutores, Pereira da Cunha, que hoje é uma casa grande, que é a maior área coberta, está aqui na Ribeira Seca, que era conhecida para a Casa do Sr. Cabral, e hoje pertence à Câmara Municipal. Temos a família Lacerda, que também foi oriunda de pessoas de cá, também na sua nobreza.
e ainda temos as paredes do seu solar na Fragueira e a sua missão, Paris ou Fragueira. Eram pessoas também muito cultas, que estenderam também por seus ramos ao Conselho de Vizinhos das Velas. E, por fim, temos a classe trabalhadora, a classe enérgica, aquela que movimenta, o motor, chamamos assim. E esse motor era muito trabalhoso aqui na Ribeira Seca. E vou explicar porquê. Isto é uma freguesia muito árida, freguesia muito dispersa, e a criação quer de cereais, quer de gado, era muito mais difícil e mais dispendiosa que qualquer outra parte da ilha. E depois, em seguida, ela não produzia cereal, que naquele tempo não era um milho, porque ainda tinha descoberto o milho, a batata também não tinha sido descoberta, e que até a princípio foi dada aos preços que os outros já queriam comer, e então o que é que a freguesia tinha muita dificuldade na sua alimentação. No entanto, Nosso Senhor, como diz, nunca fecha uma porta, não abre a outra. Era uma freguesia muito abundante de peixe, e esse peixe era muito bem trabalhado nestas nossas regiões e em todas as nossas zonas da costa, e depois era transportado por decorado para o Conselho de Velas e trocado aos pares, as cavalas, aos bonitos, por cereal, por milho, e mais tarde por trigo, por trigo primeiro e depois mais tarde por milho, dando assim a prosperidade a estas pessoas que tinham dificuldades na sua alimentação. A Ilha de São Jorge, no seu todo, está muito bem documentada, só precisa um bocadinho de trabalho para se ler, pois nós temos em notas históricas, quer do Padre Manuel da Cunha, quer do grande professor da Universidade Natural de Norte Grande. Temos também a edição camarária do Sr. João Almada, temos o Sr. Avelino de Menezes, temos do Macedo, temos do Avelar, temos documentos suficientes e prova-se até por outro professor histórico chamado Duarte, que os primeiros casas, os primeiros prédios registrados como propriedades pertenciam à área da Ribeira Seca. E nós não os conhecíamos assim, o povo diz que é o Aveiro e a Rui Vaz, mas não é. Eram terras de João Aveiro e terras de Rui Vaz. É assim que se formou a Ribeira Seca, que ia de norte a sul. A freguesia é a maior área geográfica daqui da nossa zona, e nós compreendemos que sim, vai desde a Festa de São João, a Ribeira de São João, até aqui a Canada de São Bartolomeu, Canada do Inferno, como é conhecida, como a linda lenda que é. A Festa dos Vimos, os proprietários também eram continentais, que deixaram de ser na altura que houve o terremoto de 1757. Esse terremoto arruinou por completo a Festa dos Vimos e matou muita gente aqui na Ribeira Seca, destruindo também a sua igreja, que se vê a freguesia aqui para cima e a igreja ali embaixo. É porque o povoamento começou de baixo para cima e a igreja ficou ali naquele lugar. A igreja foi construída com pedra aqui do Aveiro, transportada em carro de bois, e no mesmo lugar onde tinha sido a antiga. E sabe-se que era ali a igreja por uma razão muito simples. Ou lá estava o cemitério antigo, que é onde fizeram a Casa do Espírito Santo. Não é toda. Uma parte da Casa do Espírito Santo foi feita no cemitério velho, que pertencia à igreja de São Tiago. Vemos Santiago assim, e porque é que se diz que São Tiago aparece aqui de uma maneira diferente? É porque realmente a festa de Santiago não era aquela festa mais característica da freguesia. Apesar de ser o seu padroeiro, a festa mais característica era a festa da Nossa Senhora do Rosário. Como é do Rosário e no topo, como é no Norte Pequeno, como é isso do Rosário. No entanto, a festa tinha um dom muito especial e o povo tinha uma fé muito grande, muito viva. Como esta era uma freguesia muito árida, muito seca, muito cascalhuda e pouco poder de terra firme, cheia de humus, eles esperavam que o São Tiago chovesse. Como o milho era antigo, e portanto o milho crescia muito, não é como hoje não há milho. Não falamos em milho, pois não há milho. Hoje há milho para o gado, é outra coisa diferente do milho. Era milho para alimentação, milho com uma vida cheia de farinha. E então o que é que fazia? Quando chegava a esta altura do ano, com muita devoção a Santiago, faziam peregrinações.
e essas peregrinações para chover. Havia de haver anos que choveu, talvez alguns anos não choveu, mas fazia-se procissões descalços, com a devoção e a rezar, com a fé viva do povo. O do milho depois passou, aqui trigo não se cultivava, o milho tinha que ser escoado, como disse, aos celeiros da ilha. Os celeiros eram as duas pontas da ilha, eram a zona oriental e a zona ocidental. O trigo era a mesma coisa que na zona de Rosais e Beira e Santo Amaro, e depois com as crises sísmicas que sucederam, cada vez dificultaram mais a fixação de povoação nestes pequenos locais. No entanto, não deixamos de ver e compreender que, por alguma razão, se povoa entre Ribeiras, se povoa Salto Verde, se povoa Feijão Redonda e Sanguinal, se povoa Feijão dos Cubos, que ainda fica mais perto, e a zona do Loural e a zona da Feijão dos Bodes, porque compreendeu-se que aquela gente que mais pobre, com mais dificuldades, tinha mais facilidade de arranjar terreno naqueles lugares onde os senhorios, os grandes proprietários ou os grandes agrários possuíam. E assim eles, com os seus contratos, ou os seus fóruns, de alguma maneira, arranjavam um sustento para a sua família. E até um caso muito que também se dava na Ribeira Seca e não se dava em lugar nenhum, dava-se no topo. Aliás, em São Tomé e em Santo Antão, e talvez mesmo na vila, que eram as mudas. Quando era o inverno, como o tempo era muito frio, muita gente não se lembra disso, toda a gente estava aqui no Loural e noutras feijões, via tudo para as feijões. E tinha trazido todas as crianças nos carros de bois, os velhinhos, o porco no fumeiro e um porquinho pequeno amarrado para ficar a engordar. E trabalhavam as terras muito bem trabalhadas neste facto, porque ao viverem nas feijões era tudo muito bem montado, pareciam autênticos jardins, autênticos primores, porque depois semeavam as batatas, semeavam as abóboras, semeavam o feijão, e tudo era enriquecimento da alimentação. Nós compreendemos que tivemos duas épocas muito difíceis no mundo do século passado. Foram duas grandes guerras, a guerra de 1914-18 e a guerra de 1939-45. Essas guerras teve que se racionar, tudo era racionado, não havia as coisas porque não havia. Não havia nada fora, portanto não havia. Isso mostrou que o povo foi estoque, e depois houve motins e ames, também com pessoas aqui da Ribeira Seca, para que as rendas fossem pagas ao senhorio no terreno e não eles estivessem a trazer. Era uma estupidez que os senhores agrários tinham sobre os com maiores dificuldades, era que as rendas, no lugar de ser pagas ao portal do prédio, eram pagas, o senhorio queria que elas fossem levar a casa. Isso acontecia nos milhos, mas era com os contratos muito especiais. Por isso é que se voltou o motim do Inhame, que foi terminado na igreja do Norte Grande, abrangeu depois os dois concelhos, e por isso é que nós temos as folhas de inhame como uma relíquia sagrada, não só para a abundância da alimentação, como a prova de um povo saber o que queria. Queria não era a sua independência, mas queria a sua liberdade e queria dispor daquilo que era do seu trabalho. Estes fatores, a Ribeira Seca é exemplo disso, por isso a Ribeira Seca tem, além dos seniares e dos trabalhos de ilha, que já vão caindo há muito na Feijão dos Vinhos, era no peixe e na alimentação do gado e no trabalho profícuo na terra, a sua grande abundância. E a Ribeira Seca, quando bem estudada, bem lida, é que se compreende verdadeiramente como é que os Açores foram povoados. Os Açores, discute-se muito, se começaram a ser povoados em 1432 com Diogo Silos, se foi começado mais tarde, se foi começado antes, porque as descobertas, por daquilo que nós lemos historicamente, é um sigilo, é um segredo. Nenhum dos monarcas queria que se soubesse aqueles segredos. A arte de navegar, como é que se encontrava, o que é que se passava, o que é que acontecia. Porque não era só dizer, olha, em tal lugar aparece peixe bravo, aparece isto, leva os monstros. Se dizia. Não. Havia a ciência de não se dizer,
porque isso depois trazia a arte de navegar para onde eram nobres os portugueses e os genoveses naquele tempo. Assim formámos os Açores e chegámos até hoje. Como lhe disse, há documentos que provam que em 1400 e mais ou menos 80, 62, 80, já havia proprietários na freguesia da Ribeira Seca. Portanto, já havia proprietários a morar na Canada de São Bartolomeu. Por isso, o povoamento da freguesia já está de 1432, já em 1480 já tínhamos gente que já tinha vindo do topo para cá, neste decreto, e assim expandido. E, portanto, São Tiago aparece na Ribeira Seca por aquele fato que lhe digo. A expressividade e a maneira dos fatos de gente do norte do país, que tanto veio como foi, é que dá origem à palavra Santiago, ou então algum marinheiro que veio e que tinha família que nasceu naquele dia e imediatamente pôs o nome de Santiago. O que quer saber é que a população verdadeiramente chama Ribeira Seca, porque a ribeira atravessa e seca com muita facilidade, tanto corre com muita intensidade, como seca. E, portanto, a palavra ficou Ribeira Seca, e tanto foi mecanizando, que acabou em Ribeira Seca. Ribeira que tem até 3 nomes. Ela nasce aqui embaixo, ela nasce lá cima, nos pastos do Cordeiro, e depois vem até o mar aqui, aqui da escola, ao pé do aqueduto, um aqueduto muito bonito que tem ali, que muita gente se apercebe dele, com o nome de Dr. José Correia da Cunha. Foi médico, era casado no Topo, e foi médico da Calheta durante muitos anos, e o dono desta casa é que pôs aquele nome, aqueduto, Dr. José Correia da Cunha. Está lá ali, antes a Ribeira Seca não tinha aquela ponte, portanto era a terciária da sua passagem para a Fazenda dos Vinhos, embora o portal se diga portal passagem, a dificuldade era muitíssimo grande. Depois de abrir aquele aqueduto, melhorou-se muito a situação da freguesia muito populosa. Basta dizer que em 1960 nós tínhamos 253 crianças. Hoje tem 40, mas naquele tempo, em 60, a freguesia da Ribeira Seca, as escolas, tinham matriculado os seus alunos no número de 253 crianças, o que era muito importante. Havia escolas no Topo, no Canto do Norte, havia escolas de Ribeiras, havia escolas de Fazenda Redonda, havia escolas de Fazenda dos Cubos, na Caldeira, no Loural, no Portal, na Fazenda dos Vinhos e na Silveira e na sede da freguesia que era a Ribeira Seca. A vontade dos mordomos desta festa passar a sua tradição está no início. Espero que continue, porque isto estavam habituados a ser assim. Ela ia da igreja até a ermida da Senhora dos Milhares. Essa ermida pertencia a uma família do Topo, que é a família Noronha. Eram os solados dos Noronhas. Está ali à vista, a ermida da Senhora dos Milhares. E o outro adiante também caiu, também era da mesma família, gente que veio do Topo para cá. No entanto, ali é que se fazia um sermão, ali é que depois se voltava para a igreja, enfeitava-se o caminho todo, com enfeites próprios das verduras dos campos. A comissão atual, felizmente, pensou nisso, pôs terra a terra para se mantivesse no mesmo dia, porque era realmente no mesmo dia. E era no mesmo dia, naquilo que ele queria dizer, por Santiago pinta o bago, por São João corta a raiz ao pão, e assim o povo humilde ia pondo o nome dos santos e dos apóstolos às consequências que existia da crise mais abundante, ou menos abundante, no que tocava aos alimentos para se manterem, porque naquele tempo não havia, os alimentos não vinham de fora, porque não os havia, e isto tinha que dar cada coisa para a sua, tinham que mecanizar, chamamos assim, o seu sustento e o sustento da sua família. A fé está mais seletiva, chamamos assim, porque emigrou muita gente. Aquela gente que nós não vemos hoje nas procissões,
depois as posições, quando eram estas posições, vinha gente de todos os lados, porque havia gente. Ora, evidentemente, as populações estão envelhecidas e os jovens, não digo que não têm fé, porque a fé, toda a gente tem fé. Podem dizer que não tem, mas se depois pensarem um bocadinho e baterem com a cabeça, dizem é que o outro via, quando o Sastro bateu, ele não sabia o nome dele, e quando ele bateu no perna, mas depois, quando lhe pisou, ele já sabia que era o nome se chamava um Sastro. Também a fé de Deus é a mesma coisa. A gente, à medida que vai tendo os problemas, vai vacilhando, mas vai vencendo. E, portanto, a fé, dizer, agora há muito mais vontade de ir à missa, até pode haver essa vontade, mas temos que compreender que hoje já se diz missa na televisão, já se diz missa na rádio, já se diz missas em várias maneiras de ser, e as festas já são como apreciadas e ditas e misturadas por meus amigos e por outros. Portanto, a fé viva, aquela fé que a pessoa vivia, está ultrajada pela razão da abundância da mesma palavra e da abundância dos mesmos atos. De outra maneira, eu acredito que teríamos a mesma fé e a mesma vontade de chegar. Só que hoje foram-nos dados meios que nós não esperávamos e foram dados muito depressa, de maneira que as pessoas que me daram já não sentem tanto a necessidade de frequentar a religiosidade como sentiam anteriormente. O que é uma pena e que mais tarde depois vamos ver aqueles que cá viverem as dificuldades que vão ter. O trajeto, agora, ultimamente, era a mesma direção, mas mais curto. Durante a velocidade do trajeto era da igreja até à ermida da Senhora dos Milagres. Aí havia um sermão, o caminho era tudo enfeitado, naquele tempo não havia criptoméria, nada disso, era com pés de milho, com uma maçaroca já nesta altura do ano, sinónimo da abundância, e depois voltava por um sermão dito lá, vinha muita gente a ouvir o sermão, porque era realmente a pessoa, naquele tempo, a missa geralmente era com 3 passos, missa cantada com o sermão, e o sermão dali era outra pessoa, outro padre que vinha ali propósito só fazer aquele sermão. O Padre Fernando do Topo veio muitas vezes ali fazer aquele sermão. Esta freguesia tinha a sua missão diferente. Para ali ia a festa de Santiago, daqui até à sociedade, que era da igreja, era a festa do Sagrado Coração de Jesus, e a Senhora do Rosário, era da igreja até lá adiante ao Grotão do Coval, em que era tudo enfeitada, tudo muito bem ornamentada. Os americanos mandavam o dinheiro para comprar foguetes, para isto, para aquilo, para aquilo que era preciso para a festa. Os nossos imigrantes. E, evidentemente, que hoje a festa deixou de ser no mesmo dia, como no seu dia de origem, o seu dia genuíno. Este ano vai ser o seu dia genuíno. A partir de agora é uma nova página da história. Esperamos é que esta raiz pegue, como deve ser, e que se comece já a pensar para o ano como é que se vai enfeitar a igreja e a criatividade que se vai ter. Isto era tudo, o seu padre nomeava a comissão, 5 ou 6 pessoas, depois iam todos para a freguesia pedir juntamente com a filha harmónica, éramos muito bem recebidos, toda a gente dava, na altura era cereal, era milho, e alguns davam dinheiro, mas eram muito poucos, era tudo, geralmente depois esse milho era arrematado, e com esse dinheiro é que se fazia a festa, porque era tudo pago. Agora também deve ser pago, a amor de bira devem pagar, mas naquele tempo era tudo pago. Portanto, pagava-se o sermão, se pagava o seu padre, pagava-se a missa, pagava-se a capela e pagava-se a música. Portanto, tinha que se fazer dinheiro. E o povo todo contribuía para que isso fizesse. Um ano chegaram a fazê-la daqui até à Silveira, mas foi só um ano. Não foi no meu tempo. Mas no meu tempo, todos os anos se fazia desta maneira. A igreja, tudo enfeitado, o caminho todo enfeitado. Da igreja lá adiante à ermida da Senhora dos Milagres. Olha, vou-lhe dizer-se, eu trouxe aqui um bocadinho para ler, que é muito engraçado, porque o livro foi dado outro dia por um amigo Armir Ramos e veio-me trazer este aqui. Essa honra lhe tenho de lhe agradecer. O Armir Ramos é muito mais novo do que eu e quando fizemos a 4ª classe eu já estava aqui professor há 6 anos. Ele transmite o bocadinho que o meu amigo perguntou, a avidez do saber, que há bocadinho falou, isto era justo, não é? E como os cereais tinham valor para as pessoas, que hoje a gente sabe que o pão, farinha, não há falta de farinha, ela pode não estar, não ser a trigo, mas ela vem. Mas o tempo aqui, já mesmo no meu tempo,
nem havia petróleo, nem havia farinha, nem havia gasolina. Isto era um problema quando se fazia mal para Mar Bravo, não era possível abastecer isso. Felizmente esse caso já está passado, já há outras dificuldades, outras necessidades, mas essa já passou. Mas eu vou mostrar aqui a terra, o trabalho que dava e que por isso tinha um amor e tinha um fé em Deus. Por aqui já vai ver. Mal o trigo começava a aloirar nas hortas e nos vales, era preciso construir espantalhos com chapéus, calças, camisas e blusas velhas, quantas vezes cobiçadas por quem passava ali perto. Amarrávamos os bois, paus em forma de cruz e revestíamos a estrutura com roupas disponíveis, às vezes quase farrapos, delidos pelo uso e pelo tempo, enchendo as perneiras de calças e as mangas das camisas com palha ou fetos secos para dar volume. E espetavam-se em vários pontos das searas numa tentativa de amedrontar a passarada, que vinham aos bandos saciar a sua fome. No vale da eira do avô Machado, ficávamos um pau ao qual prendíamos 2 ou 3 latas velhas amarradas por fios de barbante, que puxavam da porta da cozinha, provocando uma trabucada medonha. No dia em que eu e o meu primo Gabriel éramos destinados a vigiar aquela praga das searas com latas velhas, tampas de tachos e panelas, fazíamos uma estroçada que rebombava contra os cabeças, devolvendo-nos os ecos surdos e repetidos. Isto era a vida do campo. Isto era a vida da fé do povo, que para que em São Tiago se fizesse no dia a dia, para São Tiago mandasse chover nesse dia, para que o milho crescesse e pudesse produzir maçaroca com bom grão e boa qualidade. No trigo era a mesma coisa, no vinho era a mesma coisa. São Tiago pintou o barco na cabeça há bocadinho, São João corta a raiz ao pão, e aqui em São Jorge o lavrador dizia diferente. Por São João aparece outro pastor. A carvaca agora, o leite hoje é industrializado, tudo, sai já industrializado e anti-industrializado. Mas quando o leite era natural, das pastagens, chegava-se a esta altura do mês de São João, já começava a sentir-se um bocadinho de seca. E, portanto, os pastores iam ordenar a vaca, mas já traziam menos leite para as fábricas. E então diziam uns aos outros, mas cheguei lá, já tinha lá um pastor a ordenar as vacas. Já as vacas deram muito menos leite do que davam nos outros dias. Por isso é que se diz que São João corta a raiz ao pão. E acho que ficou esclarecido, neste bocadinho de história, um bocadinho de São Jorge, um bocadinho de nós próprios, das nossas gerações, que mais tarde vão ser lembradas, como são lembradas agora o livro do Belarmino, um livro simples que apenas traz um ritmo de saudade que se vai ver cada vez mais. E é a saudade que nos abraça, portanto, somos um povo saudosista, não nos podemos admirar. O professor Nemésio Serpa, um homem culto e com conhecimento histórico.